E aí, pessoal, vamos começar falando sobre o ciclo do ferro. O ferro ele tem duas origens, o ferro de origem vegetal e o ferro de origem animal. O ferro de origem vegetal ele é menos absorvido do que o ferro de origem animal. Os dois são pouco absorvidos pelo organismo, mas o ferro vegetal ele tem uma absorção menor em relação ao ferro animal. Ele tem uma absorção de 10%, em contrapartida a gente tem aí que o ferro animal, de origem animal, ele tem uma absorção de 30%. Então é 3 vezes mais absorvido do que o vegetal. O ferro ele é absorvido no duodeno, no jejum proximal. Existem várias substâncias que são capazes de interferir, de atrapalhar na absorção daquele ferro, como por exemplo as gorduras, as fibras, o leite de vaca, devido à presença da caseína, que é a proteína do leite, interfere na absorção das proteínas. Os chás também, refrigerantes, todas as substâncias atuam aí atrapalhando na absorção do ferro. E tem as substâncias ácidas que elas ajudam na absorção do ferro. Então, sempre que você for fazer prescrição de ferro para o paciente, lembrar de estar prescrevendo para o paciente em jejum, devido a duas situações. Primeiro, para você eliminar essas substâncias que são capazes de interferir na absorção do ferro. Segundo, para que você consiga aproveitar melhor a acidez do estômago, que, como eu já falei para vocês, ajuda na absorção do ferro. Então, após a absorção do ferro, a gente vai ter que a transferrina vai sair lá do fígado, e vai lá no enterócito, vai buscar esse ferro e vai levá-lo lá até a medula óssea, onde ele vai ser utilizado para a formação de hemoglobina e novas hemácias. Essas hemácias elas têm uma meia-vida curta, vão durar mais ou menos 120 dias, e devido ao seu envelhecimento, ao passarem pelo baço, elas serão destruídas por macrófagos ali naquele baço. O processo de hemocaterese. Então, essa hemocaterese vai gerar uma metabolização dos conteúdos das hemácias. A hemoglobina ela é constituída de globina e do grupo M. O grupo M é constituído por ferro e por protoporfirina. O destino da protoporfirina é ser transformada em biliverdina. Essa biliverdina vai ser transformada em bilirrubina indireta, que vai lá para o fígado, onde os hepatócitos irão conjugá-las, e transformar essa bilirrubina indireta em bilirrubina direta, que vai lá para a via biliar e vai ser excretado, esterco bilinogênio, urobilinogênio. Enfim, uma observação que eu quero fazer em relação a essa parte aqui é aqueles indivíduos que têm anemia hemolítica, está morrendo hemácia demais. Se você está tendo muita morte de hemácia, você vai estar tendo um excesso de metabolização dessas protoporfirinas. Com excesso de metabolização da protoporfirina, você vai ter um excesso de bilirrubina indireta. Você tendo muita bilirrubina indireta, você vai acabar sobrecarregando aquele fígado, que não vai conseguir conjugar tudo em bilirrubina direta. Então, esse paciente que tem a anemia hemolítica, geralmente eles têm uma hiperbilirubinemia, vão ficar ictérios e vão ter um aumento da bilirrubina indireta. Um outro marcador importante para as anemias hemolíticas são os reticulócitos, uma reticulocitose, como eu já expliquei para vocês lá no vídeo de introdução às anemias. Recomendo que vocês deem uma olhadinha, para entender melhor todos os videoaulas relacionados às anemias. Em relação ao destino do ferro, são dois possíveis, ou ele pode novamente se ligar à transferrina, novamente ser levado até a medula óssea para produzir outras hemoglobinas, outras hemácias. Um outro destino para aquele ferro, nos casos em que se ele estiver em excesso, ele será armazenado na forma de ferritina. E assim, gente, 75% do ferro do organismo ele se localiza dentro das hemácias. E é justamente por isso que a principal causa de anemia ferropriva é devido a um sangramento crônico naqueles pacientes, como por exemplo uma úlcera péptica, hipermenorreia, tumores de colo. Qualquer situação que gere um sangramento crônico naquele paciente pode gerar uma anemia ferropriva, pelo que eu acabei de falar. Porque a grande parte do ferro do corpo está localizado dentro das hemácias. Se você está perdendo hemácia, você consequentemente está perdendo muito ferro. E sobre o balanço negativo do ferro, que são aquelas situações em que a gente tem menos ferro do que nós precisamos. O que vai acontecer? A primeira situação que vai se alterar, no caso de uma anemia ferropriva, é uma diminuição da ferritina, porque vai ter então um aumento de depleção das reservas de ferro no corpo. E devido a esse aumento de depleção de ferro, que vai sendo retirado do armazenamento de ferro, da ferritina, você precisa aumentar a transferrina para transportá-los. Então você tem a queda da ferritina e o aumento da transferrina. Por fim, você vai ter a queda do ferro sérico. A princípio, com a queda desse ferro sérico, a primeira resposta do organismo, gente, é afetar a quantidade das hemácias, antes de afetar a qualidade. Então, primeiro cai o número de hemácias, mas as hemácias que estão sendo formadas, elas têm qualidade. Então, a princípio, a anemia ferropriva é normo.
normocística e normocrômica. Eu falei sobre tudo isso também lá no vídeo de introdução. Porém, gente, se esse processo continuar, né, progredir, vai evoluir para uma anemia microcítica e hipocrômica, porque nesse caso já não vai ter como o corpo tentar conseguir compensar aquilo ali, né? Então vai haver um comprometimento da qualidade das hemácias. Então, sobre o quadro clínico da anemia ferropriva, gente, é uma síndrome anêmica, esse paciente pode apresentar, então, cefaleia, insônia, desorientação, palidez, astenia e angina, né? Porque, como eu já expliquei também lá no outro vídeo, as anemias elas sobrecarregam o coração porque aumenta o débito cardíaco, né? Gera um aumento do débito cardíaco. Pode gerar também uma glossite, né? Que são aqueles casos em que o paciente vai apresentar uma língua emaciada, sem papilas e dolorosa. Queilite angular também pode acontecer e uma hepatoesplenomegalia. Ainda não se sabe o porquê, mas a anemia ferropriva ela pode estar associada a uma hepatoesplenomegalia em 15% dos casos. Essas três situações que eu acabei de comentar com vocês, né, que é a queilite, a glossite e a hepatoesplenomegalia, elas podem acontecer em todas as anemias carenciais, não são específicas da anemia ferropriva. Agora, uns achados mais específicos, né, da anemia ferropriva seria uma perversão do apetite, né, a pica, que a gente fala. Então aquele paciente ele começa a ter desejo de se alimentar de coisas estranhas, como por exemplo chupar gelo, comer terra, coeloníquia, que é aquela unha em colher que a gente fala. Tem também a disfagia. O que vai acontecer? É muito raro, tá? Essa paciente vai desenvolver, isso aqui é mais comum em mulheres idosas, com ferropenia acentuada. Essa paciente então vai desenvolver uma síndrome chamada síndrome de Plummer-Vinson ou síndrome de Patterson-Kelly. Tá? Essa síndrome aqui, o que vai acontecer? Uma fibrose de esôfago que vai gerar uma disfagia na paciente, uma dificuldade de deglutição, mesmo devido a essa presença de fibrose do esôfago. É muito rara, mas pode acontecer também em caso de anemia ferropriva em mulheres idosas com ferropenia acentuada. Sobre o diagnóstico da anemia ferropriva, pessoal, em relação ao hemograma, a gente vai ter, a princípio da anemia ferropriva, como eu já comentei, uma anemia normocística e normocrômica, que posteriormente vai evoluir para uma anemia microcítica e hipocrômica. Em relação ao RDW, ele vai estar aumentado no caso de anemia ferropriva, porque, como eu já expliquei para vocês também no vídeo de introdução, a anemia ferropriva ela vai gerar um aumento da anisocitose, né, que é uma diferença discrepante de tamanho entre as hemácias ali naquela amostra sanguínea, porque tem ferro para umas, não tem para outras, então algumas vão estar pequenas, outras vão estar maiores, então o índice de variação do tamanho das hemácias, né, o índice de anisocitose, que é o RDW, vai estar aumentado no caso da anemia ferropriva, né? Lembra lá no que eu falei naquele vídeo, são duas situações capazes de aumentar o RDW, que é a anemia ferropriva e a anemia sideroblástica. Em relação às plaquetas, como eu já comentei, não se sabe o porquê, mas esse paciente vai ter o aumento das plaquetas, né? O ferro sérico vai estar diminuído, a ferritina também vai estar diminuída e a TBIC. O que é TBIC? TBIC é a capacidade total de ligação da transferrina. Tá? Então, se você tem um aumento da transferrina, como eu já falei para vocês que vai acontecer na anemia ferropriva, você consequentemente vai ter o aumento da capacidade total de ligação da transferrina. Então, gente, a TBIC ela é a transferrina vezes 2. Se você aumenta a transferrina, você consequentemente aumenta a TBIC, tá bom? E o índice de saturação da transferrina. O que vai acontecer? Você vai ter o aumento da transferrina, mas o ferro está baixo. Então, a saturação dessa transferrina vai estar baixa. Como que a gente calcula isso? O ferro dividido pela TBIC. A protoporfirina vai estar aumentada. Né? Por quê? Porque se você não tem ferro, você não vai ter a ligação desse ferro com a protoporfirina para formar a hemoglobina, para formar a hemácia. Então, se você não tem ferro, você não tem hemoglobina, você não tem hemácia. E essa protoporfirina vai estar aumentada no paciente com anemia ferropriva. Uma dicasinha que a gente tem para memorização em relação aos achados laboratoriais da anemia ferropriva é que tudo vai estar diminuído, à exceção da protoporfirina e da TBIC, que estarão aumentadas. Após a confirmação da anemia ferropriva naquele paciente, duas condutas são obrigatórias. A principal delas é investigar a causa da anemia. Por que aquele paciente cursou com uma anemia ferropriva, né? Antes de tratar, a gente tem que descobrir o porquê e tratar a causa, antes de tratar a síndrome propriamente dita, tá bom? E as principais causas de anemia ferropriva variam com a idade. Em crianças, as principais causas são baixa reserva ao nascer, desmame precoce, que é a principal causa em crianças, doença celíaca, que vai interferir na absorção, né? Ancilostomíase, porque o ancilóstomo ele é um parasita
hematófago, então ele se alimenta de sangue, e como eu já falei para vocês, o principal local do ferro é dentro das hemácias, né, 75%. Então, se você tem ali um parasita se alimentando de sangue, você consequentemente vai evoluir com uma anemia ferropriva. Pico de utilização aqui no caso seria a prematuridade e a gemilaridade. Em relação às principais causas nos adultos, a gente tem a hipermenorreia, né, aquelas mulheres que sangram demais no período menstrual, tem sangramentos regulares, mas tem um excesso de sangramento uterino, né, ultrapassam aí 80 ml de sangramento por ciclo menstrual. Outras causas possíveis são a gravidez, a gastrectomia, tanto total quanto parcial, porque nesses casos o paciente vai ter uma acloridria ou uma hipocloridria, né, como eu já falei para vocês também, o suco gástrico ele é muito importante para a absorção do ferro. E a principal causa de anemias ferroprivas em indivíduos adultos é a perda sanguínea intestinal crônica, tá? E é justamente por esse motivo que todos os indivíduos acima de 50 anos que tiverem uma anemia ferropriva, independente de ter ou não uma causa aparente para aquela anemia, a gente tem que fazer toda uma investigação do trato gastrointestinal para excluir sangramento intestinal crônico, que é a principal causa em indivíduos após os 50 anos. A segunda conduta após a confirmação da anemia ferropriva é tratá-la, tá? Então a gente vai entrar aí com sulfato ferroso e a dose ideal de sulfato ferroso vai depender, né, se é adulto ou criança. A dose para os adultos é de 300 mg de ferro elementar 3 a 4 vezes ao dia, o que corresponde a 60 mg de ferro elementar de 3 a 4 vezes por dia. A dose recomendada para criança é de 5 mg por quilo por dia, então você vai somar essa dose total, vai dividir por 3 e recomendar que essa criança faça o uso daquela dose, né, dividida por 3, de 8 a 8 horas. Através da contagem dos reticulócitos, a gente vai avaliar se esse paciente está apresentando uma boa resposta terapêutica, né? Em cerca de 2 a 4 dias a gente vai ter já um aumento da contagem dos reticulócitos e o pico dos reticulócitos vai acontecer aí no 10º dia se for um adulto e no 5º dia se for uma criança. Em relação à hemoglobina, ela leva 2 meses para se normalizar, só que apesar disso a gente tem que tratar esse paciente de 6 meses a 1 ano. A gente tem que parar aí quando a ferritina exceder a 50, tá? Porque para que esse paciente tenha tempo de repor os estoques dele. Em algumas situações, pessoal, a gente vai precisar fazer a prescrição de ferro via parenteral, tá? Pode ser EV ou intramuscular. Quais são essas situações, né? Primeiro, em caso de intolerância ao uso do ferro oral. Se esse paciente não conseguiu aceitar bem esse uso desse ferro via oral, a gente pode estar passando a via parenteral. Depois de você tentar fazer uma tentativa com a associação do ferro a alimentos ácidos. Se mesmo assim esse paciente não suportar, não tolerar bem o uso do ferro, você vai fazer a prescrição do ferro parenteral, né? IM ou EV. Uma segunda situação seria casos de má absorção via oral, como por exemplo pacientes que têm doença celíaca, a gente pode estar também prescrevendo o ferro parenteral. Terceira situação, necessidade rápida de reposição de estoque, que são os pacientes dialíticos, tá? Também está indicado o ferro de uso parenteral. E nesses pacientes dialíticos existe uma forma para a gente calcular a dose certinha para eles de ferro, tá? Essa dose é calculada através do peso multiplicado por 15 menos a hemoglobina do paciente multiplicado por 2,3 mais 1000, tá? Essa é a dose em miligramas que o paciente deve fazer uso. Pessoal, pacientes com anemia ferropriva têm que fazer uso de sulfato ferroso, tá bom? Somente a dieta não trata a anemia ferropriva, a gente tem que estar passando o sulfato ferroso. Então, um resumão mesmo sobre a anemia ferropriva é basicamente isso. Eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigada.